Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe sua vida, toda a sua família. Para quem não me conhece, eu me chamo Austin e muito obrigado, meu irmão, de coração, por mais uma vez a sua presença aqui. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Deus, Ele fala conosco através de várias maneiras. Através de sonhos, de visões, revelações e também, meus irmãos, através da maior profecia de todas que existe, que é a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero compartilhar com todos vocês um vídeo de um irmão, onde ele está em cima do monte, meus irmãos, e ele conta uma forte visão que Deus deu a ele. Na verdade, é um alerta de Deus para a minha, para a sua vida, para a Igreja de Cristo, meus irmãos. Eu costumo dizer aqui no canal que Deus tem levantado muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo nessa última hora para anunciar que a sua vinda está muito próxima. E o que Deus mostrou para esse irmão, meus irmãos, é um alerta para que possamos estar prontos, preparados para esse grande dia. Eu peço que você não saia, que você assista até o final, porque é muito forte o que Deus mostrou a ele, meu irmão. E também quero aqui, meus irmãos, aproveitar essa oportunidade e convidar todos vocês a ouvirem a minha nova música. Meus irmãos, é um louvor que eu tenho absoluta certeza que vai tocar ao seu coração. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, meus irmãos. No primeiro comentário fixado, é só você ir aqui, descer aqui abaixo nos comentários e clicar no primeiro link que você vai estar ouvindo esse louvor. Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Eu conto com a ajuda de todos, com toda humildade eu venho aqui pedir para vocês que vocês vão lá, deixem um comentário, se inscrevam no canal, né? E compartilhem esse louvor com outras pessoas. Amém, meus irmãos? Então eu não quero tomar tanto tempo aqui no início desse vídeo e quero soltar já esse alerta de Deus, porque o Senhor Deus tem falado, tem alertado através dos seus profetas. Não se esqueça também de deixar o seu like. É só clicar aqui, meu irmão, você não paga nada por isso. Clique no joinha que você vai estar nos ajudando. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, manda no grupo da família. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém? Então, sem mais delongas, preste atenção agora. Ouça o que Deus mostrou a esse irmão. A paz do Senhor Jesus. Eu tenho algo muito importante para passar para a igreja do Senhor Deus. O Senhor tem me dado sonhos com o arrebatamento da igreja. Eu tive um sonho e neste sonho eu contemplava um grande abismo em forma de caixão, selado como se fosse de ferro. E por cima havia uma grande nuvem negra. E ao contemplar esta visão, ouvi a voz do Senhor Deus que me disse: prega Mateus 25. Eu tenho pregado esse texto nas igrejas, porém eu não vou poder estar pregando aqui, mas você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 25 e você vai entender o que estou falando para você. Eu quero passar outra revelação. Eu tive um breve sonho e nesse sonho chegou um rapaz bem trajado até a mim e me diz o seguinte: Deus tem dado muitos sinais à humanidade e sinais têm se repetido, mas o próximo sinal será a volta de Jesus. É muito forte essa visão. Glória a Deus. Inclusive eu tenho falado nas igrejas, no meu trabalho, para os meus amigos, irmãos na fé, mas só agora encorajei para estar passando, porque inclusive eu tenho tido sonhos a qual Deus tem me dado a respeito do Brasil, tem cumprido. Mas uma coisa é quando você tem um sonho dentro da Bíblia, outra coisa é você ter um sonho que não tem muito referências. Então você tem que ter muita cautela para passar isso, e por isso eu não passei e cumpriu. Isso serviu para que eu pudesse ter mais clareza a respeito daquilo que Deus me mostra. Mas de hoje em diante, tudo que Deus me mostrar, eu vou estar falando, porque Deus é fiel para cumprir. Aleluia. E agora, eu tive um outro sonho, e esse sonho foi muito forte.
Neste sonho eu olhava para o céu e contemplava Jesus no seu trono, com milhares de anjos. Ele estava ali assentado sobre as nuvens. E ao contemplar aquela visão, eu olhava ao meu redor, estava cheio de pessoas. Porém, as pessoas estavam distraídas, desapercebidas, descontraídas uma com as outras, sorrindo, conversando. E eu olhava e pensava, meu Deus, eu tenho que avisar essas pessoas. E ao aproximar dessas pessoas para avisar que Jesus já estava à porta, que ele estava às nuvens, as pessoas não davam muita atenção, as pessoas continuavam umas com as outras. E vou dizer para você, realmente a igreja do Senhor, não estou dizendo todos, mas a maioria está desapercebida. E quando eu conto este sonho para as pessoas, para a igreja, acontece realmente como foi o sonho. É como se eu estivesse contando uma piada sem graça. Você chega na igreja e conta uma visão da volta de Jesus, ninguém dá glória a Deus mais, ninguém se emociona, É verdade. ninguém se enche do Espírito Santo. O que está acontecendo? Aquela palavra a qual eu ouvi há 23 anos atrás, a palavra da cruz, a palavra da renúncia, a palavra de vida com Deus. E é isso que Deus está cobrando da igreja. Deus está esperando, melhor dizendo, nessa última hora. Porque quando Jesus andava sobre a terra, Jesus fazia milagres. Mas Jesus não saía pregando milagres. Jesus sempre pregou o reino do céu, a salvação. E os milagres eram para que as pessoas pudessem crer nele como profeta e como filho de Deus. Medite nisso. E nesse momento que Deus possa te fortalecer e que você venha ser um dos tais. Porque a igreja do Senhor vai ser arrebatada muito breve. E Deus tem mostrado os seus sinais. Esteja preparado. Vamos orar um pelos outros. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Que tremendo, né? Aquilo que Deus mostrou para esse irmão. Quando a gente fala que Jesus está voltando, muitas pessoas duvidam, caçoam, zombam e não acreditam nisso, meus irmãos. Mas nós que cremos em Jesus, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que esse grande dia está muito próximo e não tardará, meus irmãos. Agora eu quero chamar a sua atenção para a experiência que esse pastor teve, meus irmãos. Ouça até o final, não saia, meus irmãos. Eu tenho certeza que você sairá desse vídeo, meu irmão, edificado e transformado. Ouça a experiência que ele teve. Tinha pregado no sábado à noite e amanheceu o dia, era domingo de manhã. Eu cheguei em casa nesse 9 de outubro. Deitei na cama e muito triste mesmo, porque eu disse, poxa Jesus, o Senhor me levou para a Suíça, o Senhor soprou meu nome naquele país. E agora o Senhor me traz para Salvador de novo. E eu estava próximo a casar, porque eu casaria no final do ano. E nessa data de 9 de outubro, esse domingo, eu muito cansado, muito triste, eu deitei na cama para dormir. Fiquei pensando, comi alguma coisa, me deitei de novo. E tive um trabalho para pegar no sono de novo, mas estava muito angustiado, o coração muito triste mesmo, decepcionado com o ministério que Deus me deu, a chamada para pregar. Confesso que pensei em desistir de ministrar a palavra. E nem força para orar eu tinha, já estava pernoitado da vigília. E só me vinha no pensamento, eu não nasci para ministrar, para fazer a obra. Eu penso que isso é só coisa de fogo de palha, como o texto está dizendo, que com o tempo as obras se revelariam. Através do fogo ela seria revelada, será de palha, de feno, de madeira, ou de ouro ou de prata.
E pensei, o negócio é eu buscar o emprego e parar. Ir para a igreja simplesmente como um membro comum. Na época, então, eu era evangelista. E eu disse, eu vou ser o evangelista normal, vou ficar na igreja normal e vou ajudar meu pai em Salvador. Vou casar e vou ver o que é que vai acontecer da minha vida. E nesse mesmo dia, 9 de outubro, eu deitei, não me recordo a hora que eu deitei, mas eu dormi, consegui dormir, e eu me lembro que era 10 para as 8 da noite, quando eu me levantei, quando eu acordei. E eu olhei para o relógio, sem acreditar que eu tinha dormido aquele período todo, e com a forte dor de cabeça, uma angústia muito forte no peito, porque eu não tinha contado para o meu pai, pastor Sérgio Santos, ele já tem tanto problema, então eu fiquei quieto, deixei meu pai e não contei nada para ele o que tinha acontecido na cidade que eu tinha ido pregar. Mas como eu estava me preparando para fazer o casamento, eu tinha que ter alguma coisa. E como eu não tinha dinheiro, eu fiquei muito angustiado, fiquei muito triste. E disse, esse negócio de viver da fé, viver da obra é complicado. Queridos, quando eu levantei, eram 10 para as 8. E eu vou te dizer, eu levantei e fui na cozinha da minha casa. E quando eu retornei, eu fiz simplesmente isso que eu vou fazer. Eu sentei assim, na cama, e quando eu sentei na cama, eu comecei a sentir, de uma forma meio leve, mas eu comecei a sentir que a minha força, a minha respiração, ela ia reduzindo muito devagar, mas ela ia indo embora. Eu ia perdendo a força, mas eu não estava sentindo desmaio, eu não estava sentindo nada. E eu estava sentado na minha cama, 10 para as 8 da noite, e da parede da minha casa, da parede que separa o quarto e o banheiro do lateral, eu via algo devagar saindo da parede. Era como se alguém viesse me pegar, estivesse pronto para me pegar, estivesse pronto para me receber. Então eu comecei a ver minha força desfalecer, mas eu não me angustiei, porque eu já estava com tanta dor de cabeça e já estava tão angustiado que eu imaginei que fosse simplesmente um sintoma dessa dor, que fosse simplesmente um sintoma dessa angústia. Então, nem tive como imaginar se era um delírio de febre ou alguma coisa, não tive nada. De repente, meus sentidos foram embora. E eu comecei a me ver de buço e subindo de costas para cima, alguém me pegando por aqui, pela minha pá, e como se estivesse me esticando para cima. Me esticando, e ao invés de eu ver a minha cama, ver o meu quarto, eu começava a ver de um lado barro, do meu lado esquerdo era só barro, um chão de barro batido, e do meu lado direito era ouro, brilhando como ouro. Era a junção de terra e ouro. O lado que tinha terra, que era barro, era muito bem aplanado, como se uma máquina tivesse passado por ali e deixasse muito bonita, muito bem arrumadinha. Não tinha um grão de poeira. Do outro lado, era ouro puro, brilhante. E eu não via o sol, mas eu via um reflexo como se tivesse do sol em cima da parte do ouro. Então ficava o ouro brilhando demais, ao ponto das minhas vistas não conseguir enxergar direito. E eu fui sendo abduzido, levado, subindo. Chegava um certo momento que sumiu toda a parte que era a terra. E ficou tudo ouro. E eu subia e eu não entendia. Aí um brilho ofuscava a minha vista. Porque tinha alguém me pegando por aqui, mas eu não conseguia contorcer o pescoço para ver quem estava me pegando pelas costas. E eu fui subindo. Chegou um determinado momento que eu já não ficava mais de buço ou de rosto para baixo, mas agora eu ficava de pé e alguém me segurando, me sustentando por aqui, por debaixo, pelas minhas duas pá, esses dois ossos que a gente tem aqui nos braços, alguém me sustentando com a mão só.
Era como se eu fosse um pintinho, uma pena muito leve para essa pessoa que estava me sustentando, que eu não conseguia ver quem era, mas eu sei que era algo sobrenatural, algo muito lindo. Então, quando me levava pelas costas, eu saí dessa parte que tinha ouro brilhante e entrei em um lugar que eu não sei que lugar era aquele. Mas era um lugar, irmão, de muito barulho. Muito barulho. Mas o barulho que tinha lá, nesse lugar, que eu creio ser a metade dos céus, porque Deus não me disse que ali era o céu, mas nesse lugar tinha um barulho, irmão, que a minha alma estava muito feliz de estar ali. Eu estava muito contente de estar ali. E parece que eu tinha realizado todos os sonhos da minha vida, porque eu não sabia onde estava, mas eu sabia que estava muito bom ali. E de repente, esse ser que me segurava, ele começou a me levar como se eu fosse uma pomba, me levando, me guiando por uma cidade enorme, enorme, onde tinha muito brilho, cor de sol, como que o sol estava ali, eu não via o sol, mas eu via a iluminação muito forte. E nessa iluminação, irmão, eu via coros, e alguém cantava. E nesse coro que alguém cantava, eu começava a ver pessoas. E eu via as pessoas primeiro pelos pés dela. E os pés dessas pessoas estavam todos descalços. Eu via pessoas que eu congreguei quando eu era criança, em Alto de Cotos. Eu via irmãos que já partiram para a glória. Eu via pessoas ir cantando com uma caderneta na mão, um caderno na mão, como o grupo das senhoras antigamente cantava. E o coro que eles cantavam era um coro muito difícil de gravar, mas eu só lembrava do coro. E quando eu cheguei, eu só lembrava que a canção era Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória. E isso ficava repetindo. Mas, irmão, enquanto eles cantavam, algo acontecia, porque passava raios na minha frente, em uma velocidade incrível, que não dava para eu ver direito. Mas não eram raios como a gente vê aqui na Terra normal. Era a forma de anjos passando, correndo. Seres que passavam em uma velocidade absurda, que eu nunca vi nenhuma nave, nenhum carro de Fórmula 1, ninguém nunca vai alcançar uma velocidade daquela. Mas quando eles passavam, irmão, eles liberavam uma língua estranha muito diferente das línguas estranhas que tem aqui nas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. A língua estranha que o anjo falava era como era como se fosse uma vitamina para mim. Aleluia. Quando ele passava, eu ouvia no fundo os irmãos louvando, e os anjos passavam na frente com uma velocidade tão grande, e eles largavam como se eles estivessem passando só para me dar alguma coisa. Passava e falava algo, passava e falava algo. E o mais interessante, eu não falava com a minha boca. Eu estava lá, mas a minha boca não funcionava. Tudo eu falava aqui dentro. Eu sentia bem aqui, debaixo da nossa caixa, onde está o nosso coração, aqui na entrada do nosso estômago. Eu sentia bem aqui. Quando eles passavam, era como se eles estivessem dizendo assim, eu não sei, mas era como se eles estivessem me rebocando uma parede, jogando uma massa na parede, porque quando eles passavam eu tinha um impacto muito forte. Eles passavam, eu sentia bum. Eles passavam e largavam a língua estranha, eu sentia bum. E eu confirmava falando em língua estranha, mas não com minha boca. Eu falava aqui dentro. Eu nunca vi uma coisa dessa. E eu dizia assim, aqui dentro eu dizia assim, meu Deus, que língua estranha linda. Mas que unção esses anjos têm? E quem estava me segurando pelas costas, que eu não conseguia ver, falava comigo, isso é você que está sendo fortificado. Isto é eu que estou recheando o seu espírito, eu estou fortalecendo o seu espírito. E eu queria fazer assim com a cabeça para ver a pessoa. E eu não conseguia fazer nem 2 graus, nem para a esquerda, nem para a direita. Os meus olhos estavam limitados a virar. Nós aqui na Terra, né, nós viramos assim, ou então vemos o fundo lá. Lá não conseguia ver. Quando eu ia tentar ver, tinha um pano, um tecido branco que ficava aqui, parecendo que a mão dele estava aqui
E o tecido branco atrapalhava de eu ver. E eu muito curioso, querendo ver, mas eu só via um pano, um certo pano. E na hora que eu virava para ver cá, o pano passava para o lado de cá. Então se eu virasse o rosto, independente do lado que eu virasse, esse pano estava tapando a minha visão. E eu saí dali e ele começou a me subir mais. E ao invés de eu ver agora os irmãos através dos pés, eu agora vi os irmãos através da cabeça. E era como se eu estivesse em um nível mais alto e eu começava a observar tudo naquela cidade. Mas, irmão, quando eu digo observar tudo, eu observava apenas um brilho enorme de luz no lugar. E ele só deixava eu ver o que ele queria que eu visse. Mas nada que eu não pudesse ver, ele não deixava eu ver. Então ele me levou, e quando ele me levou, me botou de frente de um rio enorme. Eu digo que é um rio, mas eu mesmo nem sei definir o que é. Porque era um lugar enorme, muito grande. Aonde tinha, irmão, uma água azul cristalina. Um lugar plano, calmo, longo, como se fosse desenhado. Mas não tinha uma sombra de vento no lugar. Nada balançava a água. E ele me fez colocar os pés na beira desse rio. O terreno parecia areia, mas quando eu pisava eu não sentia como areia. Aí a pessoa que tinha me deixado em pé lá me pegou de novo pelas costas, irmão, como se eu fosse uma estátua imóvel. Eu não conseguia fazer 360, 180, não tinha como. Então me pegou de novo. E quando me levantou dessa vez eu já não vi mais o Rio Azul. Eu já vi a Argentina. E quando eu vi a Argentina, eu vi o meu irmão, que é pastor no Rio de Janeiro, pregando. Eu não sei o que ele pregava, mas eu vi ele com a mão assim, e a mão dele que ele fazia era uma mão com roupa branca. E ele estava pregando em espanhol. E eu não sabia porque eu não sou bom de espanhol, não conheço muitas palavras de espanhol. E ele estava pregando em espanhol na Argentina, e eu não sei realmente qual era o sentido de Deus me mostrar, me tirar daquele lugar e me dar a visão lá nesse país. O meu irmão foi para a Argentina, passou 3 meses lá. Depois que Deus me mostrou o meu irmão, Deus me mostrou um grupo onde estava meu pai, minha mãe, minha família. Eu não consegui ver minha família inteira, até porque é uma família bem grande. Mas eu via meu pai, minha mãe, minhas irmãs, algumas de minhas irmãs, e via na frente a minha irmã mais nova, que é a Denilma. Só que a minha irmã não é batizada com o Espírito Santo. E ela falava uma língua, irmão, muito forte, de muita autoridade. Uma língua que eu não tinha visto ainda na terra. E era a mesma língua que os anjos passavam e falavam. Passavam e falavam. Porque no céu, irmão, eu até quero abrir uma aspas aqui para dizer para os irmãos que imaginam que o céu é sem barulho, que é muito educado. Se você não se preparar aqui na terra, você não vai poder ir para o céu não, porque é um barulho, irmão, que só quem é espiritual para sentir, para gostar. Eu estava lá e cada grito, cada júbilo, eu só não ouvia aquele júbilo de santo, santo, mas eu ouvia júbilos de glória, de louvor, de adoração. Irmão, o céu é uma adoração intensa, imparável. E esses anjos passavam, e quando eles passavam por cima do grupo que estava louvando. E a minha irmã tomava a frente assim e dava uma palavra de autoridade. Era como se ela estivesse dizendo, vai em frente. Eu não sabia o que ela falava, mas era como se ela estivesse dizendo, vai em frente, continue. Os olhos dela brilhavam com uma firmeza, uma segurança que passava para mim. Eu dizia, meu Deus, que coisa linda. Então esse homem me pegou de novo pelas costas e passou por cima de tudo. E quando passou por cima de tudo, eu vi, irmão, um muro do lado esquerdo aqui. Eu vi um muro enorme, rodeando a cidade inteira, murando a cidade inteira. E o brilho dos olhos, o brilho do sol nos meus olhos, começava a me ofuscar. E eu ficava eu começava a ficar sem saber o que falar, eu não conseguia mais nada. Irmão, eu começava a derreter por dentro.
Porque é uma glória tão maravilhosa, irmão, tão gostosa, que não dava para eu entender mais. Era como se minha mente tivesse sumido. Era como se meu cérebro tivesse sido arrancado e eu só via brilho, 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 brilho. E ele me levava em alta velocidade, me segurando aqui nas costas, e eu flutuando, flutuando. E ele fazia como se eu fosse uma vassoura, para lá e para cá. Aleluia. Para lá e para cá. E quando ele fazia para cá, eu não sentia nada, mas quando ele voltava, irmão, eu me sentia fortificado. Eu me sentia tão bem. Eu me senti tão bem, tão bem, tão bem, que era como se eu tivesse perdido todos os meus sentidos lá no Espírito. Eu estava navegando de uma forma tão linda, irmão, na presença, naquele sentimento de glória que eu tinha ali, que eu queria estar ali para o resto da minha vida. E ele tipo me sacudia, era como se eu estivesse me renovando, me enchendo de novo. Para lá e para cá, para lá e para cá. E chegou uma hora que ele parou de frente a uma tela. E a tela estava escrito embaixo assim, REC, como que estivesse gravando um vídeo. Meus irmãos, nesse momento eu quero que você dobre a sua atenção no que ele vai contar agora, meus irmãos. Vocês vão entender o motivo a qual eu iniciei esse vídeo dizendo que Deus conta com você. Deus conta comigo, preste atenção. E nessa hora que ele me botou na frente da tela, ele me paralisou de novo, da mesma forma que eu fiquei paralisado na frente do rio. E na frente dessa tela, irmão, vinha um monte de vultos. Se abriu um telão, um mundo inteiro. E era como se eu pudesse dali ver o planeta inteiro. E via muitos vultos pretos vindo. Muitos vultos vindo parecendo caveira. Vinha como se forma de caveira. E vinha correndo e um vinha com um fuzil. E saía matando outro vulto. Depois vinha uns com a faca, mas a gente não via a faca correta. A gente via o vulto da faca. Eu sei que eram sombras, eram vultos negros que vinham se contorcendo, e você só via eles matando, eles fazendo algo para matar, destruindo, matando. E quando ele vinha, outros caíam, eles vinham derrubando e tinha um monte de vulto preto caído no chão. E esses vultos pretos vaziam um monte enorme, enorme, enorme. Aleluia. É forte, meus irmãos. Muito forte. Preste atenção. Aleluia. E eles não paravam de matar. Eles não paravam de destruir. Meu Deus. Eles não paravam de destruir. Eles viam com toda a força. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é o mundo espiritual. Eles não paravam. E eles não se conformavam enquanto eles não matavam. E batiam, até aquele que estava parar de se balançar. E quando parava de se balançar, eles iam e vinha mais. Irmão, em alta velocidade. Era como se você visse todas as pessoas que estavam morrendo naquele momento. No mundo inteiro. Todos os vultos, todas as almas que estavam morrendo. E eu pensei comigo, por dentro de mim, será que ali é o inferno? E aquela voz falou aqui para mim, não, aqui não é o inferno, isso não é o inferno. E de repente, irmão, ele me permitiu, ele levantou um pouco o lenço, a aba do seu vestido. Ele me permitiu ver. E tinha uma cadeira, irmão. Uma cadeira do lado esquerdo, aonde a tela estava aqui na minha frente, e ele me permitiu virar algum pouquinho para o lado esquerdo. E do lado esquerdo tinha alguém sentado na cadeira. E eu não conseguia saber, eu não sei quem é que estava sentado na cadeira. Mas eu via. Aleluia. Oh, aleluia. É forte, meus irmãos. Eu tenho que contar. Jesus, me ajuda. Glória a Deus.
Na cadeira tinha alguém sentado. E isso aqui era muito branco. Tinha muita luz branca assim em volta. E a mão dele estava sobre o rosto assim. E ele virava em direção à tela. E quando ele olhava para a tela, ele chorava. Ele olhava em direção à tela e era como se ele estivesse dizendo a mim: eu estou chorando por causa dessas pessoas que estão morrendo. Era como se ele estivesse dizendo para mim: faça alguma coisa. Meu Deus. Irmãos, ele estava me dizendo que aquilo não estava agradando ele, que eu tinha que fazer algo, que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar a história. E ele começava a chorar. Mas o choro dele, irmão, ele fazia... Era um choro comprimido, irmão. Era um choro retraído. Meu Deus. E a tela saiu da minha frente. Como se alguém tivesse tirado da minha frente com ira. Como se eu estivesse fazendo tudo errado. Meu Deus. Como que eu fui levado ali? Para reformar o meu ministério. Para me ensinar que o objetivo do chamado de Deus era resgatar vidas, almas. Enquanto eu estava fazendo de outra forma, achando que estava fazendo certo, aqueles vultos estavam matando muitas almas. Tinha muita gente morrendo. E eu me senti cobrado. Meu Deus. Eu me senti, irmão, como que eu estava olhando para a minha vida pessoal, estava olhando para a minha história, que eu tinha sofrido muito. Eu estava olhando demais para o meu umbigo e pensando: quando que Deus vai mudar a minha história? Quando que Deus vai fazer isso na minha vida? Quando que Deus vai me exaltar, como os irmãos dizem aí hoje? E eu tinha esse pensamento, eu tinha esse espírito de que Deus ia exaltar meu nome, minha vida, meu ministério. Ele fez, ele tem feito isso. Mas isso estava mais entregado em mim do que o amor a vidas. E na hora que aquela tela saiu da minha frente com velocidade, eu voltava a ver o brilho no rosto, o brilho do sol no meu rosto. Mas eu ouvia que ele continuava chorando. E esse choro, irmão, eu ouço até hoje. De repente, eu olhando para aquela cena dessa pessoa chorando, sentada na cadeira, eu estou vendo como se eu estivesse na galáxia, voando, como você vê ali nas reportagens que a NASA envia e tal. Mas eu vinha descendo por muita bola de fogo subindo, muita bola de fogo. E eu pensava que dentro de mim, isso deve ser a oração dos irmãos que está subindo, a oração dos crentes. E aquela que estava me trazendo, me levando, me disse assim, falou comigo aqui. Disse: não, isso aí são almas que, através do choro daquele que está ali sentado no trono, ele conseguiu resgatar. Ele conseguiu trazer para cá. Então isso são almas salvas. Os vultos que você viu caindo são almas que estão morrendo. E os vultos que você viu matando são demônios se incorporando em almas para destruir, para matar, para tirar a vida. E eu vim descendo, um monte de bola subindo, e eu passando por dentro dessas bolas de fogo, bola pequenininha de fogo subindo, e a velocidade aumentou. Quando eu vim cair para a terra de novo, eu estava sentado no mesmo lugar que eu tinha sido tomado. Ou seja, já era 7:50 da manhã de segunda-feira. A porta da minha casa estava aberta. Ninguém entrou.
A janela do meu quarto estava aberta. Ninguém entrou, ninguém saiu, nem entrou, nem mexeu. Eu fui para o fundo, as luzes todas acesas, e eu estava sentado da forma que eu fui tomado. Imagine que todo esse tempo, ou seja, 12 horas de relógio, eu passei sentado, o meu corpo sentado na beira da cama. Irmão, e quando eu voltei, que eu olhei para o relógio, eu pensava que eu estava lá no céu ainda, porque era um horário muito distante do horário que eu fui tomado. Era noite quando eu fui tomado. E eu não estava deitado na cama, eu estava sentado. Então eu saí disparado pela rua. E saí pregando para desviado, saí falando para todo mundo, volta para Jesus, volta para Jesus. E um irmão disse, não, irmão, você foi arrebatado, isso é normal, já aconteceu já com muitas pessoas. Calma, calma, você foi... Eu estava muito nervoso, eu queria ganhar todo mundo para Jesus, eu queria pregar e para todas as almas aceitar Jesus naquele momento. Irmão, o sentimento que eu voltei para a terra, eu não sou mais a mesma pessoa. Para que eu entendesse o que é ministério verdadeiro e qual é o desejo dele de verdade para a igreja. E nesses dias, irmãos, eu tenho visto uma deturpação do evangelho, uma deturpação dos pastores, cada um buscando para si, todos querendo de alguma forma ganhar, sair bem na história, e esquecendo que o objetivo nosso, irmão, são almas para Jesus, são almas para o reino de Deus. Irmãos, eu estou aqui contando para você o que aconteceu comigo, porque eu não sei o que vai acontecer, até quando o Senhor vai me permitir estar na terra. Mas de 2011 até a data de hoje são 14 de novembro de 2014. Fiz 3 anos, no dia 9 de outubro fizeram 3 anos. E o Senhor tinha me dito, é o ano do Pai, o ano do Filho e do Espírito Santo. Você vai esperar 3 anos e depois você vai contar esse testemunho. E eu estou aqui para contar para você, que tem ministério, que tem chamada, que não entende o porquê, que está passando por lutas, por provações. Continue, o objetivo é a alma. Continue fazendo a obra de Deus. Deus não te esqueceu. No momento certo você vai ser revelado, Deus vai revelar a você o porquê de tudo, para o seu ministério ser desenvolvido. Mas por favor, irmão, continue fazendo a obra de Deus. Aleluia. E saiba, o objetivo é a alma, irmão. O objetivo é buscar vidas para o Senhor. Irmão, não navegue pelo orgulho. Não entre nessa linha de querer que seu nome seja honrado, que a sua família seja honrada, exaltada. Irmão, não queira estar aparecendo no Facebook, não queira estar aparecendo nas redes sociais como que você é o tal, é o fulano de tal. Isso Deus faz também. Mas o objetivo, irmão, é alma para Jesus. É verdade. Eu queria deixar você consciente de que o que o Senhor quer de nós é que nós ganhemos alma para Ele. É verdade. E a gente está se perdendo. As igrejas estão se perdendo. O orgulho está entrando na igreja. E muitas almas estão perecendo. Eu sou pastor presidente da Igreja Evangélica Ministério Emanuel. E o Senhor me deu 3 diretivas para essa igreja. A primeira diretiva é edificar vidas, conduzir famílias e potencializar ministérios. Mas nesse edificar vidas e conduzir famílias está mais a nossa determinação, a nossa aplicação. É mais para edificar as vidas das pessoas, conduzir famílias, resgatar elas. Mas, irmão, você que é pastor, você que é missionário, você que não entende projeto de Deus, você que às vezes está aí, irmão, pela fé, mas as dores estão corroendo o seu estômago espiritual. As dores estão atrapalhando a sua continuidade na sua chamada. E você tem se sentido afligido pelas marcas dos aguilhões do Evangelho, pelas prisões, como Paulo disse, prisioneiro de Cristo.
Eu queria que você estivesse atento, porque o que Deus está fazendo com você é simplesmente te fazendo ser um ministro verdadeiro, uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro homem de Deus. Então eu queria deixar aqui para você esse testemunho de arrebatamento. O Senhor me arrebatou, irmão. E Ele mudou minha vida, mudou meu ministério, me transformou. Tem pessoas que ouvem e me veem a lidar com problemas na igreja, problemas graves, e eles não entendem por que o pastor é tão paciente, tão calmo. Por que ele consegue? Como é que ele consegue isso? Será que ele... O que é que ele tá fazendo? Por que ele conseguiu isso? Irmão, isso foi um trabalhar de Deus. Foi nesse dia que eu consegui, que Deus transformou minha alma, meu caráter, meu ministério. E eu creio que Deus ele vai arrumar uma forma de fazer na sua também. Aleluia. Eu queria te abençoar em nome de Jesus Cristo. Queria dizer para você, não desista, irmão. Não desista de forma alguma. Continue fazendo a obra de Deus. Aleluia. Não deixe que nada venha abater você. Como eu estava angustiado. É normal que a gente se angustie, se entristeça. Mas, por favor, não para. O objetivo são almas. Aquele choro que eu ouvia lá no céu, na cadeira, eu não paro de ouvi-lo. É por isso que eu não consigo fazer de outra forma. Então, que o Senhor continue abençoando sua vida, te dando força, te dando resignação para resistir esses dias que são maus. Os últimos dias que a igreja está vivendo são dias calamitosos, dias que as intempéries têm tomado conta, derrubado muitos pastores. É verdade. Dias onde a apostasia se aumenta a cada dia. Mas também são dias em que o Senhor preparou para resgatar almas. E Ele vai usar você. Ele vai usar a sua família. É você que Ele está procurando. Mas Ele quer de você uma renúncia. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deus abençoe você. Vamos orar. Potentíssimo, eterno e poderoso Deus, eis aí, Senhor, os teus filhos, eis aí, Senhor, o teu povo. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por ter me concedido esse espaço, para que eu pudesse, Senhor, contar a minha história. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Meu Deus, instrua este moço, instrua essa moça, esta jovem, esta senhora, que faz a tua obra, Senhor, e talvez esteja angustiada, talvez esteja, Senhor, com o coração dolorido, sem entender, Senhor, o porquê de tanto sofrimento, de tanta amargura. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Senhor, instrua, esclareça, meu Pai. A tua palavra nos diz, Senhor, que tu esclarecerá. Então, Senhor, eu te peço, esclareça teu filho, a tua filha. Abençoa ele, meu Deus. Em o nome do teu Filho Jesus Cristo.